Salve, salve rapaziada, professor Basílio, canal Historiano. Eu tô aqui para dar uma aula para vocês sobre açúcar no Brasil, o primeiro grande ciclo econômico, o que possibilitou de fato que esta bagunça chamada Brasil existisse. Vamos entender primeiramente por que o açúcar. Pessoal, Portugal precisava colonizar o Brasil, precisava ocupar a terra. Por quê? Porque se não ocupasse perderia. Diante disso, diante dessa necessidade de ocupar o Brasil, precisa ocupar e plantar algo valioso para o mercado europeu, algo que a Europa pague caro. E que produto será esse? Será o açúcar, um produto valioso no mercado europeu. Vamos lembrar que no século XVI pessoas utilizam o açúcar como dote de casamento. O açúcar era muito caro. A Europa estava passando por um processo de revolução comercial, ou seja, o comércio se expandindo, e o açúcar era um excelente produto. Beleza. Como vamos plantar? Os portugueses já têm experiência com a plantação de açúcar, especialmente nas ilhas do Atlântico. Os portugueses já tinham um know-how da produção. Só que plantar açúcar é caro. É caro porque você precisa de todo um engenho, todo um maquinário. Para quê? Para moer, para purgar, para refinar esse açúcar. E Portugal não tem dinheiro. Então Portugal vai pedir dinheiro emprestado para o grande banco na Europa no século XVI, que quem é? A Holanda. Os holandeses têm dinheiro. Os holandeses são espertos, falam assim, ó, Portugal, a gente empresta o dinheiro, você planta lá, beleza. Só que nós queremos o monopólio do comércio do açúcar. Portugal fica pensando, mas fala, beleza, me empresta o dinheiro, eu planto, depois vocês comercializam. É graças à experiência portuguesa e ao capital holandês é que o açúcar de fato se torna viável no Brasil. É importante pensar nessa ideia do capital holandês, porque depois, quando Portugal brigar com a Holanda vai vir aqui no Brasil, invasões holandesas, buscar esse dinheiro investido. Tudo bem? Então, por que ok? Como ok? Onde vamos plantar açúcar? Vamos plantar açúcar no Nordeste do Brasil. Vamos ocupar primeiramente o Nordeste. Por quê? Porque o Nordeste tem um clima ok, clima quente. Além disso, tem um solo fértil, solo de massapé, e além disso, o Nordeste é a região do Brasil mais próxima da Europa. Ou seja, você tem um fácil escoamento por meio do Atlântico. Beleza? Quais as características deste açúcar no Brasil? E aqui é um dado essencial, porque é isso que o vestibular cobra. A grande característica do açúcar no Brasil é a plantation. E 4 coisas definem a plantation. Plantation é o modo de produção do açúcar no Brasil. É produzido em uma grande propriedade, ou seja, latifúndio. Nesta grande propriedade nós plantamos só um tipo de coisa, açúcar, ou seja, é monocultor, um latifúndio monocultor. Essa coisa que plantamos vai para fora, ou seja, um latifúndio monocultor agroexportador. E além disso, quem é que vai trabalhar? Quem vai trabalhar é o escravo, ou seja, a plantation é um latifúndio monocultor agroexportador escravista. Isso é muito importante. Pessoal, qual será a característica desta sociedade? A sociedade que vai se constituir no Brasil açucareiro, ela está plenamente ligada às características da plantation. Em outras palavras, é um modo de produzir que vai determinar a organização social. Pessoal, nesta sociedade nós vamos ter uma sociedade formada por 2 binômios. Casa grande e senzala. Uma elite branca, proprietária, donos do engenho, donos do latifúndio, e uma grande massa de escravos trazidos da onde? Da África. Trazidos da África para trabalhar no engenho. Pessoal, e por que trazidos da África? Pessoal, principalmente porque o escravo era uma mercadoria. E como toda mercadoria, trazia dinheiro para os portugueses. É importante entender que o que cria, não é a escravidão que cria o tráfico negreiro. É o tráfico negreiro, ou seja, essa necessidade de lucro, é que cria e transforma a escravidão na África. Então milhares de pessoas são trazidas para cá e se tornam a base produtiva dessa sociedade açucareira. Pessoal, essa sociedade é estratificada e é estratificada pensando em renda e pensando em cor. Ou seja, a base dessa sociedade é pobre e é negra e o topo dessa sociedade é rica e é branca. Além disso, é uma sociedade patriarcal. Como a escravidão é uma forma de trabalho pautada na violência, o homem, esta entidade no mundo social, é predominantemente masculino. Eu sou uma sociedade patriarcal. O chefe de família, o senhor de engenho, controla não só a sua produção e a sua propriedade, mas ele controla a moral, ele controla a sexualidade, ele controla todos os aspectos da vida. Além disso, é uma sociedade patrimonialista. Por quê? Porque não existe bem uma separação entre público e privado. O senhor de engenho, o todo ali, ele é a própria lei. Tem uma frasinha do século XVI e XVII que ela é sintomática.
Aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Ou seja, a lei só funciona para os nossos inimigos. Por quê? Porque não existe uma separação entre público e privado. Tudo é uma grande mistura. E por fim, esta sociedade é uma sociedade predominantemente rural. As cidades se tornam esvaziadas, as cidades se tornam só um entreposto para o escoamento do açúcar e para a chegada dos produtos europeus, porque a vida de fato reside no mundo rural. Pessoal, então além do senhor e além do escravo, nós temos uma camada ali, eu não vou chamar de camada intermediária porque ela está um pouco excluída do eixo central da sociedade, mas que são os livres pobres. Quem são os livres pobres? Sobretudo mestiços, filhos do senhor com as escravas ou com as indígenas por meio da violência. E este livre pobre, ele se sentia muito mais próximo do senhor do que do escravo, porque negar o escravo e se aproximar do senhor era o que de fato garantia a sua liberdade. E este livre pobre, ele vai trabalhar o quê? Ele vai ser o capataz, ele vai ser o capitão do mato, ele vai ser o ferreiro, ele vai ser o vaqueiro, ele vai trabalhar em coisas subsidiárias, em coisas acessórias. Por quê? A produção econômica fundamental, que é a do açúcar, está monopolizada pela mão de obra escrava. Beleza? E pessoal, esses escravos aceitaram a escravidão? Claramente não. Você teve uma forte resistência. Resistência escrava por meio de quê? Por meio de fugas e formação de comunidades quilombolas. Por meio de revoltas. E revoltas, sobretudo, a prática da violência. Por meio de uma preguiça. Como assim preguiça? Seu escravo é uma forma de trazer acúmulo para o senhor. Quanto menos o escravo trabalhar, mais ele está afetando o lucro do senhor. Por isso a preguiça é uma forma de resistência. Além disso, o suicídio. Se o escravo era uma propriedade do senhor, uma propriedade cara e valiosa, a maior forma de você atacar os interesses do senhor é você atacar a sua propriedade, ou seja, atacar a sua vida. E além disso, pessoal, essa ideia do sincretismo, ou seja, a fusão, a mescla de elementos culturais e religiosos, uma forma que os africanos conseguiam manter certos aspectos da sua cultura, fundindo, misturando com elementos da cultura europeia. Beleza? Pessoal, esse é um panorama um pouco sobre açúcar no Brasil. Vamos parar para pensar quando açúcar no Brasil. Quais são os grandes momentos do açúcar no Brasil? Nós temos um momento de estabelecimento, ali por volta de 1530, 1540. Esse açúcar vai crescendo progressivamente e chega no seu apogeu no momento das invasões holandesas, meados do século 17. Beleza, esse é o ápice do açúcar. Mas rapidamente esse açúcar entra em declínio. Por quê? Porque quando os holandeses são expulsos do Brasil, eles vão levar mudas de cana-de-açúcar e todo o know-how da produção de açúcar para as Antilhas. Lá nas Antilhas eles produzem açúcar também. Muito açúcar no mercado, cai o preço, o açúcar entra em declínio no Brasil. E beleza, o açúcar vai ter uma recuperação quando as Antilhas, aquela região ali do Caribe, entra em crise, sobretudo no final do século XVIII, começo do século XIX, com a Revolução Haitiana. Pessoal, este é um panorama sobre açúcar no Brasil, um tema fundamental para a ocupação do Brasil, para o início desse chamado período colonial. O vestibular cobra muito. E é isso aí, professor Basílio, canal Historiano, show de bola!